Vamos abrir nossas Bíblias aqui, Mateus capítulo 16. Let's open our Bibles in Matthew chapter 16. Versículo 18. Verse 18. Mateus 16, capítulo 16, versículo 18. So Matthew chapter 16, verse 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. And I also say to you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of hate shall not prevail against it. Amém. Amen. Amados irmãos e irmãs, So, beloved brethren, eu quero que vocês tomem esta frase. I would like that you take this sentence. Eu edificarei a minha igreja. I will build my church. Esta é uma declaração do nosso Senhor Jesus. That's a statement from our Lord Jesus. Debaixo dessa declaração, Under this statement, nós encontramos as verdades mais profundas da vida cristã. we can find the most deep truths of a Christian life. Eu creio que nós poderíamos passar horas após horas I believe we could spend hours after hours tratando da grandeza desta declaração. dealing with the greatness of this revelation, Esta não é uma declaração tão of this simples assim. statement. That's not a very simple statement. É uma declaração que exige de nós toda a compreensão. It's a statement that requires from us all the comprehension, Através da ajuda do Espírito Santo. all the realization through the help of the Holy Spirit. Amém. Amen. Quero que vocês observem mais uma vez esta palavra. Edificarei. I would like for you to notice this word once again, to build up. Preste atenção nela. Pay attention on it. Porque quando nós estudamos a palavra de Deus, Because when we study the Word of God, nós vamos compreender que a obra de Deus we can understand that the work of God, é algo sublime, it's something extraordinário. extraordinary. A obra de Deus é algo que vai de geração, ou de eternidade a eternidade. The work of God is something that comes from eternity up to eternity. Dentro da obra de Deus nós temos So in the work of God, a obra de cada um we have each one's work e a obra do ministério. and the work of the ministry. Então voltamos para recapitular. So let's rewind it and think again. A obra de Deus vai de eternidade a eternidade. The work of God comes from eternity and goes to E eternity. dentro da obra de Deus nós temos And inside the work of God, a obra de cada um we have each one's work e a obra do ministério. and the work of ministry. Se nós queremos entender o que é a obra de cada um, If we want to understand what is each one's work, temos que ler 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10. then we need to read 1 Corinthians chapter 3, verse 10. A partir do versículo 10, From verse 10, Paulo vai dizer que ele, como sábio construtor, Paul would say that he is a wise master builder. ele lançou o fundamento. He has put the foundation. Outro vem e edifica sobre este fundamento. And another comes and builds upon that foundation. E ele diz que cada um deve observar como edifica. And he says that each one should observe how he's building up. Porque sobre este fundamento, Because upon that foundation, que é o Senhor Jesus, that is the Lord Jesus nós podemos himself, edificar we can build ouro, with the gold, prata, silver, pedras preciosas. precious stones. O ouro fala do caráter e da glória de Deus. Gold speaks about the character of the glory of God. A prata fala da obra do Senhor Jesus. And the silver speaks about the work of the Lord Jesus. E as pedras preciosas fala da obra e do ministério do Espírito. And the precious stones speaks about the work and the ministry of the Spirit. Preste atenção nisso. Pay attention on this. Irmãos,
Que solene advertência o Senhor está nos dando através de Paulo. Brethren, this is such a solemn warning that the Lord is giving us through Apostle Paul. Porque dentro da edificação da igreja Because in the building up of the church, está incluído a obra de cada um. it's included the work of each one. Como o Senhor Jesus está edificando esta igreja. And how the Lord Jesus is building up this church. Dentro desta edificação That inside this building, está incluído a obra de cada um. it's included each one's work. E esta obra que nós devemos cooperar na edificação And this work that we should cooperate with in the building up tem que estar de acordo com o caráter de Deus. has to be according to the character of God. Tem que estar de acordo com a obra do Senhor Jesus. Has to be in accordance with the work of the Lord Jesus. Tem que estar subordinado, de acordo And has to be in accordance com o trabalho do Espírito Santo. with the work of the Holy Spirit. Você compreende isso? Do you understand this? Mas Paulo ainda prossegue. But Paul continues. Podemos edificar também We can also build com madeira. with wood Fala da natureza humana. that speaks about human nature. Podemos edificar com palha. We can also build with the Fala hay da glória humana. that talks about the human glory, Ou também com feno, or also with the straw que fala da natureza, obra e o trabalho humano. that also refers Você to the human work. pode observar isso? Can you realize this? Podemos colocar a glória humana aqui. We can put the human glory Podemos here. colocar a natureza humana We can aqui. put human nature Podemos here. colocar a obra humana, We nossas can also mãos. put human work, the work with our hands here. Percebe? Aquilo que tem a ver com a nossa natureza, nossa mente. Can you see this? The things that are pertaining to our minds, to Aquilo our que tem a nature. ver com a nossa própria glória. Things that are pertaining to our own glory, Ou a nossa obra, nossas mãos. or with the work of our hands. Isso é muito sério. That's very serious. Então, queridos irmãos e irmãs, So, dear saints, colocando esses primeiros pontos placing these first topics sobre a edificação da igreja, about the building up of the church, eu devo chamar a atenção de todos vocês. we can call for the attention of all of you, Quão delicado é o nosso chamamento. of how delicate is our calling, Como nós precisamos estar atentos and how we need to be attentive ao nosso serviço ao Senhor. towards our service to the Lord. Porque com as nossas boas intenções, Because with our good intentions, podemos deixar nossas impressões na edificação da igreja. we can leave our own impressions in the building up of the Isso church. pode ser palha, That could be hay, pode ser feno, that could be straw, isso pode ser madeira. that could be wood. E um dia o fogo da justiça de Deus, And one day the fire of God's righteousness ele trará à luz will bring the light, todas as nossas motivações. bring unto light all our motivations, Trará à luz will bring unto light tudo aquilo que está por detrás do nosso serviço ao Senhor. everything that is behind our service towards the Lord. Que o Senhor nos guarde. May the Lord protect us. Então, queridos, So, dear por saints, favor. Então, irmãos e irmãs, so brothers and sisters, o Senhor está edificando a sua igreja. the Lord is building up His E church. podemos ver aqui três maneiras diferentes. We can see three different ways. Através da obra e da pessoa do Espírito Santo. So through the work and through the person of the Holy Spirit. E dentro da obra e da pessoa do Espírito Santo, And within the work and the person of the Holy Spirit, nós temos que compreender o que é o batismo, we need to understand what means que é the habitação, baptism, what means dwelling, o que é o enchimento, what is the filling, o que é a plenitude. what is the fullness. Então ele enviou o seu Espírito Santo So He sent His Holy Spirit para poder ser o cabeça desta edificação deste corpo. so that He could be the head of the building up of this body. Como Eliezer foi enviado para poder buscar Rebeca para Isaac. The same way Eliezer was sent to bring Rebekah to Isaac. O Espírito Santo nos foi enviado The Holy Spirit was also sent to para us preparar uma igreja para Cristo. to prepare a church unto Mas Christ. Deus também, But God also Ele deseja que nesta edificação da sua casa, wishes that in this building up of His house,
Ele deseja que esta casa seja edificada pelo trabalho da cruz. He wishes that this building can occur through the work of the cross. Nós sabemos que a cruz, We know that the cross, ela não se limita àquela cruz que o Senhor Jesus morreu. it's not limited to that cross on which the Lord Jesus died. Temos que primeiramente pensar na cruz First of all, we need to think on the cross como princípio eterno em Deus. as an eternal principle in God. A cruz que sempre governou o coração de Deus. The cross that always ruled God's heart. Essa cruz que sempre foi a expressão dos tratamentos de Deus com o homem. The cross that was always expressed in the treatment, in the dealing of God with man. Desde que Deus criou o homem, From the time that God created man, o princípio da cruz eterna em Deus the principle of the eternal cross in God foi se revelando nos seus tratamentos was com o homem. being revealed on his dealings towards man. Então, primeiro nós temos que ver a cruz como princípio eterno em Deus. So first we need to see the cross as an eternal principle in God. Depois nós conhecemos a cruz do Gólgota, And then we know the cross of the Golgotha. aquela cruz aonde o nosso Senhor morreu por nós. That cross in which the Lord died for us. E agora conhecemos o caminho da cruz. And now we can know the way of the cross. A cruz no seu aspecto subjetivo. The cross on its subjective aspect. A cruz que envolve a nossa experiência cristã. The cross that involves our Christian experience, A nossa vida cristã our Christian life, tem que ser vivida has to believe na experiência do caminho da cruz. according to the experience of the way of the Então cross. Deus está usando também So a God cruz is also using the cross para edificar a sua igreja. to build up His O church. trabalho da cruz, The work of the cross, onde nós aprendemos a negar a nós mesmos, where we learn how to deny onde nós ourselves, precisamos aprender a caminhar o caminho da cruz. where we learn how to walk the way of the cross. Também Deus está edificando a sua igreja por meio da sua palavra. And God is also building up His church through His word. Mas não apenas uma palavra escrita, But not just a written word, mas uma palavra viva. but a living word. Essa palavra que é o falar de Deus a nós. This word that is God's speaking to us. Não apenas um falar verbal, Not only spoken speaking, mas um falar que é uma pessoa, but a speaking which is a very person transmitida para dentro de nós, being transmitted within us como vida. as life. Hebreus capítulo 1 Hebrews chapter 1 diz que outrora Deus says that before falou aos nossos pais God had spoken to our fathers de muitas maneiras, in many ways, mas but agora Ele today nos fala por meio do seu Filho. that He speaks through His Son. Então você vê, o Senhor Jesus é o falar do Pai. So you see, the Lord Jesus is God's speaking, the Father's speaking. No Evangelho de João, capítulo 1, In the Gospel of John, chapter 1, diz assim, no princípio era o Verbo, says that in the beginning it was the e Word, o Verbo era Deus, and the Word was e o God, Verbo estava com and the Deus. Word was with God. Então você vê que esse falar de Deus é o seu Filho, So you see that God's speaking is His Son, e esse Filho é o Verbo. and that this Son is the Word. O que significa isso? What does it mean, Irmãos, brethren? quando Deus ele Oi? contempla a si mesmo, When God looks upon Himself, ele expressa uma imagem. He expresses a Ele image. concebe uma imagem de si mesmo. He can consider a image of Himself. E esta imagem que ele produz de si mesmo And this image that He produces about é o Himself, Logos, it's the Logos. é o seu Filho. It's His Son. E esse Logos, And this Logos, que é o seu Filho, which is His Son, é o falar dele a nós. He is speaking to us. Quando Deus fala a mim e a você, When God speaks to me and to you, Ele está trabalhando em nós. He's working in us. E à medida que Ele está trabalhando em nós, And as He works in us, a expressão da vida do seu Filho the expression of the life of His Son está sendo derramada para dentro de is nós. being poured
within us. Este é o falar de Deus. This is God Então speaking. Deus está edificando a sua igreja. So God is building up His O Senhor church. Jesus disse, eu edificarei. The Lord Jesus said, I will build up my O church. Senhor disse que Ele edificaria a sua igreja. The Lord said that He would build up E é o His que Ele church. está fazendo. And this is what He is doing. Graças a Deus, porque Ele está nos edificando nesse dia. Praise the Lord, because He is building us up this day. Esta é a nossa segurança. This is our assurance. Ele está nos edificando por meio do seu Espírito. He is building us through His Spirit. Ele está nos edificando pelo trabalho da cruz. He is building us through the work of the cross. Ele está nos edificando pelo ministério da palavra. And He is building us through the ministry of the word. Quando Deus fala a nós, Ele está trabalhando. When the Lord speaks towards us, Nesta He is hora, working. Deus está trabalhando In neste this lugar. very moment, God is working in this place. E Ele está trabalhando And He is working para que uma família seja constituída so that a family can be de produced. muitos filhos, A family with many children, conformados à imagem do seu Filho. conformed according to the image of His E Son. nesta família, And in this family, o Senhor Jesus é o the primogênito. Lord is the firstborn. Ele está trabalhando também uma noiva He is also working on a para a bride satisfação eterna do seu Filho. that can satisfy His Son eternally. E neste relacionamento conjugal, And in this matrimonial relationship, aonde Ele está trabalhando em nós, where He is working in o us, Senhor Jesus the Lord Jesus é o nosso esposo amado. is our beloved husband. Ele também está trabalhando He is also working um corpo. a body. E neste corpo, And on this body, onde Ele está trabalhando agora, in which He is working right now, o seu Filho His Son é o cabeça. is the head. A Deus seja toda a glória por isso. To God may be all the glory Ele and power. também está edificando uma casa. He is also building up a E house. nesta casa, And in this o house, seu Filho His Son é o fundamento. is the foundation. Então você vê que nesta edificação da igreja, So you see, in this building up of the church, tudo é para a glória dele. everything is for His glory. Então, irmãos e irmãs, So, brethren, esta é a visão que eu quero que vocês tenham nesta hora. this is the vision I want you Como o to Senhor gain in this time. Jesus está edificando a sua igreja. How the Lord Jesus is building up His church. Agora, qual o propósito de tudo isso? Now, what's the purpose of all this? Por que ele está edificando essa igreja? Why is it that He's building this Ele church? disse que as portas do inferno não iriam prevalecer contra He ela. said the gates of Hades would not prevail against it. De forma implícita, nós podemos ver algo aqui. So we can imply something here. Essa frase, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, So this phrase, gates of Hades shall not prevail against it, indica que haveria uma grande oposição. it implies that there would be a great opposition. Desde que o Senhor Jesus fez esta declaração, From the moment that the Lord Jesus made this statement, nós podemos ver de forma aberta we can see clearly, openly, como o inimigo tem se oposto à edificação da igreja. on how God's enemy is opposing God's building. Ele sabe que a igreja ela sustenta o testemunho de Deus na terra. He knows that the church sustains God's testimony on earth. O inimigo tem feito de tudo para impedir esta edificação, The enemy has been trying everything to stop this building. porque nós temos que olhar não apenas os meios que Deus está utilizando We need to see not only the means which the Lord is using, para que a sua obra eterna se consuma. so that His eternal work may be consummated. Não podemos olhar simplesmente We cannot look only. como o Senhor Jesus está edificando esta igreja. We cannot just look on how the Lord Jesus is building up His church. Nós precisamos ver o porquê ele está edificando. We need to look on why the Lord is building up. E eu quero chamar a atenção de vocês para um ponto muito importante. I would like to call your attention for a very important point. Primeiro, a questão interior. That first related to the inner aspect. Sabemos que na questão interior desta edificação, We know that the inner aspect of this building, Deus está operando em nós God is working in us, para que a vida do seu filho so that the life of His Son um dia chegue ao ponto mais alto. one day can reach the highest point, E the assim highest level, nós seremos conformados a ele. and then we will be conformed to Him.
Permita-me colocar um quadro de textos para que vocês reflitam sobre isso. Please allow me to place here a picture with the text so that we can reflect upon. Porque eu entendo que, à medida que nós pudermos olhar para esses textos, Because I understand that as we can look to these scriptures, nós vamos ver algo singular sobre esta edificação. we can find something very unique about this building. Isso nos levará a refletir And this will lead us and to reflect a grandiosa obra de Deus em nós on how great is this work of God in us e também através de nós. and also through us. Talvez este aspecto possa nos ajudar neste momento. I believe that this aspect can help us in this moment. Em Gênesis capítulo 1, So in Genesis chapter 1, versículos 26 e 27, verses 26 and 27 está assim: states, Disse Deus, and God said, façamos o homem let us create man conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. in our image according to our likeness. Você está vendo estas frases? So can you see these phrases here? Veja aqui a expressão no plural, You see- nossa imagem. You see this expression in the plural, Nossa. our image, Nossa semelhança. our likeness. Agora observe o versículo 27. But note now verse 27. Criou, pois, Deus o homem, So God created man a sua imagem. in his own image. A imagem de Deus o criou. In the image of God, he created him. Então você vê que aquele primeiro homem, So you see that first man, Adão, Adam, ele foi criado à imagem do Senhor Jesus. he was created according to the image of the Lord Isso é Jesus. muito interessante, That's very interesting. porque no versículo 27 Because on verse 27 nos diz que apenas says that only one uma das pessoas da Trindade carrega em si a imagem. of the persons of the Trinity bears in him the image. Traz a imagem. Bears the image. E quem é a imagem de Deus? And who is the image of God? Precisamos ler alguns textos no Novo Testamento. So we need to read some texts in the New Testament. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4. 2 Corinthians chapter 4 verse 4. Diz assim: It says, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça o evangelho da glória de Christ. Cristo, o qual é Amen. a imagem de Deus. Whose minds the God, so 2 Corinthians 4:4, whose minds the God of this age has blinded, who do not believe, lest the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God. Você vê isso? Can you see this? Então, Cristo é a imagem de Deus. Christ is the image. Ele é a of God. imagem do Pai. He is the image of the Father. Irmãos, isso é muito maravilhoso, Brethren, this is so wonderful porque é o contexto deste texto. because the context of this text, Nós não podemos examiná-lo todo. we cannot look it thoroughly. Mas observe o versículo 18 do capítulo 3 aí de 2 aos Coríntios. But please note verse 18 of chapter 3 on the same book. Vou tentar parafrasear esse texto. I'll try to say it. Então observe que Paulo está dizendo que todos nós, com o rosto descoberto, So Paul is saying that all of us with an unveiled face, olhamos para o espelho. we look unto a mirror. Agora, olhe o quanto esse texto é interessante. But see how interesting is Se this. você olha para o espelho, So if you are looking into a mirror, o que vê? what do you see? Sua própria imagem. Your own image. Observe esse versículo 18. But look at this verse Ele diz que 18. quando nós olhamos para o espelho, It says that when we are looking into the mirror, nós não podemos nos concentrar na nossa imagem. we cannot focus on our image. Ele não quer que nós olhemos para uma imagem ferida. He doesn't expect us to look to a wooden, to a hurted image, Marcada pelo tempo, marked by the time, marcada por tantas sequelas, marked by so many scars, por tantas consequências, so many consequences, pela nossa vida que se desvanece dia após dia. by our life that vanishes day by day. Ele diz que nós temos que olhar para esse espelho, He says that we should look into this mirror vendo a glória do Senhor, and to see the glory of the sendo Lord, transformado de glória em glória. being transformed from glory to glory.
É interessante que Paulo toma duas palavras muito interessantes. It's interesting that Paul takes two very interesting words. Não palavras, mas preposições. In fact, prepositions. No original, essas duas preposições, On the original, these two prepositions. a primeira é apo The first one is apo, e a segunda é eis. and the second is eis. Quando você estuda essas duas preposições If no you, original, if you consider these two prepositions in the original language, a primeira tem uma designação particular, the first one has a particular designation, mostrando-nos de onde algo procede. showing us that something proceeds from somewhere. E a outra And the another one vai nos mostrar a conclusão daquilo, is going to show us the conclusion of that sua process. consumação final. The consummation, the final consummation. Somos transformados de glória em glória. See, we are transformed from glory to glory. Podemos tomar dois textos para lançar luz sobre isso. We can borrow two texts to give us light on this. Efésios 1:4. Ephesians 1, chapter 1, verse 4. Está assim: It says, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. just as he chose us in him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before him in love. Esse texto, de forma íntima, So this scripture in an intimate way ele está relacionado com essa primeira preposição. is related to that first preposition. Agora, Filipenses capítulo 1, versículo 6. And Philippians chapter 1 verse 6, Diz assim: aquele que começou em vós a boa obra, it says that the one who started in us the good work ele não vai terminar. is not going to end it. Ele não vai parar no meio do He's caminho. not going to stop in the middle of the Ele way. vai consumar. He is going to Ele conclude vai it. concluir He is going to consummate até it aquele grande dia, until that day, o dia de Cristo. the day of Christ. Você consegue ver isso? Can you see Então this? Deus está trabalhando em nós, So God is working in us pelo seu Espírito, through His Spirit, pelo caminho da cruz through the way of the e cross, pelo ministério da sua and through the palavra. ministry of the word, E o que of ele His word. visa nesta obra? And what He aims in this work Nos conformar à imagem do seu is to Filho. conform us to the image of His Son. Vamos tomar mais alguns textos que possam nos ajudar. So let's consider some of verses that can help us. Veja Romanos capítulo 8. For instance, Romans chapter 8, Versículo 28. verses 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. And we know that all things work together for good to those who love God, to those who are the called according to His purpose. Então você pode observar que todas as coisas, juntamente, So you can notice that all things put together, cooperam para o bem. they work to the good. Mas qual o bem? But which good? O bem do propósito de Deus. The good of God's purpose. Todas as coisas cooperam para o bem do propósito de Deus. All things work for the good of Qual é God's o purpose. bem do propósito de Deus? So what's the good of God's purpose? Olha o versículo 29. Now see verse 29. Observe que este versículo começa com uma cláusula explicativa. Please notice that this verse starts with an explanation. Está assim: It says, porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformados à imagem do seu Filho. for whom he foreknew, he also predestined to be conformed to the image of his Son. Agora vamos concluir essa parte. Now let's conclude this Primeira part. Epístola de João, So in first epistle of John, capítulo 3, versículo 2. chapter 3, verse 2. Amados, agora somos filhos de Deus.
Beloved, now we are children of God, E ainda não se manifestou o que havemos de ser. and it has not yet been revealed what we shall be. Mas sabemos que, But we know that quando ele se manifestar, when he is revealed, seremos semelhantes a ele. we shall be like him. Em que sentido nós seremos semelhantes a ele? In which way we are going to be like him? Seremos semelhantes a ele We will be, will resemble him através da gloriosa obra de conformação by the glorious work of que conformation Deus está fazendo em nós. that God is doing in us. Não é um trabalho tão simples assim, It's not a very simple work, mas é um trabalho que somente ele sabe fazer. but it is a work that only him can do. Eu e você não temos como ajudá-lo em nada, We cannot help him in anything, a não ser nos render, but to surrender ourselves, entregar to give us e confiar and to trust que ele vai that he concluir is going to aquilo que ele conclude começou em nós. whatever he started. Esta é in. a sua edificação. So this is his building. Então, irmãos e irmãs, So, brethren, o assunto da edificação da igreja the issue of God's build, É algo- the church building, é algo muito glorioso. it's something very glorious. Estamos vendo apenas um pequeno detalhe disto. We are looking just to a small detail of Não it. entramos nesta questão da obra de Deus. We didn't touch this matter of God's work. Vimos isso de maneira muito simples. We look at it, but in a very simple way. Vemos que dentro da obra de Deus está a obra do ministério We could see that inside the work of God, there is the work of ministry e a obra de cada um. and each one's work. Se queremos estudar a obra de cada um, So if we want to study each one's work, temos que começar em 1 Coríntios capítulo 3, a partir do versículo 10. we need to start from 1 Corinthians, from chapter 3, from verse 10. Se nós queremos estudar a obra do ministério, If we want to work to work the work of the ministry, to Tem- study the work of the ministry, temos que estudar Efésios capítulo 4, then we need to study Ephesians chapter 4, a partir do versículo 8 from verse 8 até o 16. to verse 16. Então nós temos aqui a obra do ministério. So here we have the work of the ministry. Tudo isso está envolvido na edificação da igreja. And all this is involved with the building up of the church. Mas também estamos vendo como que Deus está operando dentro de nós. But we can also see on how God is working within us Mediante o trabalho do Espírito, through the work of the o Spirit, trabalho da cruz, the work of the cross, o trabalho da palavra, the work of the Word, mediante o Espírito. through the Spirit. Deus toma a cruz e a palavra God takes the Word and the cross e opera dentro de nós. and He works within us. E agora nós vimos um pequeno detalhe And now we can see a small detail dessa grandiosa obra, of this great work que é nos conformar à imagem do seu that Filho. is to conform us to the image of Irmãos His. e irmãs, Oh, brethren, veja que a edificação da igreja é algo tão sublime. you see, the building of the church is something so extraordinary. Mas o que Deus espera ter nisto? But what God expects from it? Deus espera ter uma igreja madura, God expects a mature church, uma igreja que corresponda às expectativas dele. a church that can correspond to His expectations. É claro que ele deseja que nós vejamos isto com muita clareza. Of course, He wants us to see this with much clarity. É claro que ele deseja que eu e você consideremos o que ele está fazendo dentro de nós. Of course, He expects me and you to consider what He's doing A vida inside of cristã us. não pode ser teoria. So Christian life cannot be theory. As verdades cristãs não podem ser simplesmente teorias. Christian truths cannot be only theories. As verdades cristãs devem ter realidade espiritual. The Christian truth has to be a spiritual reality. O oposto desta realidade espiritual In the opposite side of this spiritual reality é uma vida de obsessão. is a life of obsession. E é justamente aqui que o inimigo tem ganhado o terreno. And it's in this point where the enemy has found É ground. justamente aqui que nós vemos muitas misturas no meio do povo de It is in Deus. this point that we find so many mixture in the people of God. É justamente aqui que o inimigo tem aberto brechas entre nós, It is in this point that we see the enemy opening cracks among us, colocando muitas obras para eclesiásticas, placing many works which are
para church works. Então você pode perceber isso? So can you realize that? É algo muito sério. That's something very O serious. Senhor está resgatando a igreja. The Lord is rescuing the Ele church. está tirando a igreja de todos os movimentos. He is taking the church from the Ele movement. está tirando a igreja de todas as estruturas falsas. He's removing the church from the false structure. Ele está tirando a igreja de todo tipo de organização mundana e humana. He's removing the church from all kinds of human and worldly organization. Ele está trazendo a igreja para um caminhar íntimo. He is bringing the church to an intimate walk. Ele está levando a igreja a viver a vida num plano mais alto. Bringing the church to live a life on a higher level. Então, irmãos e irmãs, So, brethren, o Senhor está fazendo uma obra dentro de the Lord nós. is doing a work within us. Uma obra muito A especial. very special work. Uma obra gloriosa. A glorious work. Nós já passamos pela conversão, We have been through conversion, pela regeneração, through regeneration, pela justificação. through justification. Estamos no processo de We santificação are in the process of para sanctification, que Deus nos leve à conformação. so that God can lead us unto E conformation, um dia desfrutaremos da sua glorificação. so that one day we can enjoy Não from da glorification. totalidade da sua glória, Not the complete of his glory, amém, mas participaremos da sua glória. but we can participate on his glory. Paulo diz em Efésios 2:7 Yeah, Paul says in Ephesians 2:7 que um dia as cortinas celestes se abrirão that one day the heavenly curtains would e open, ele vai poder apresentar para todos os seres celestiais and that he would be able to present to all the heavenly beings a riqueza da sua graça para conosco. the riches of his grace towards us. Então eu e você temos que crer nisto. So me and you, we have to believe O que in está acontecendo dentro de nós é grande, that whatever is happening within us is something é very great. extraordinário. It's extraordinary. Mas a nossa resposta não pode ser teoria, But our answer to that cannot be theory. não pode ser só intelecto. It cannot be just intelligence. Tem que ter realidade It espiritual. needs to have spiritual reality. A vida da igreja é algo muito rico. Church life is something very rich. O viver da igreja é algo poderoso. Church living is something very O powerful. que vocês são nesse país What you are here in this country, é algo muito sério do ponto de vista de Deus. it's something very serious from the point of view O of que God. vocês significam neste país What you mean here in this country, é algo que faz o inimigo ranger os dentes. it's something that make the enemy to gnash his teeth. Mas vocês não podem ficar simplesmente na visão sem a vocação. But you cannot stay in the vision without the calling. O Senhor nos falou aqui de visão espiritual. The Lord has talked about a heavenly spiritual vision. O Senhor tocou nosso coração sobre o assunto de visão espiritual. The Lord has touched our hearts about this matter of the spiritual Esse vision. não é um assunto qualquer, This is not just any matter. é um assunto vital. That is a vital. Mas a visão nos leva à vocação. But the vision leads us unto the calling. O pior cego não é o que não vê, The worst blind is not the one who doesn't see, é aquele que não quer ver. but is the one who doesn't want to see. Compreende isso? Do you understand this? Quando você tem visão espiritual, If you have spiritual vision, consequentemente, as a consequence, a vocação se manifestará. the calling will show itself. Você compreende isso? Do you understand this? E como entender a vocação da igreja agora, para But esse tempo? how to understand the calling of the church now, for today? Qual é o assunto que está no coração de Deus agora, para esse tempo? What's the matter, the issue that is in God's heart for today, for now? Qual é o assunto que pesa no coração de Deus quanto à edificação da igreja do seu filho? What is the issue that is a burden in God's heart in relation to the building up of His Son? Irmãos e irmãs, nós temos que pensar em algo. We need to think on something. Nós estamos vivendo a última fase da obra de Deus. We are living the last stage of God's work. Talvez nós sejamos a última geração. Maybe we might be the last generation. Algumas coisas me fazem pensar nisso. Many things make me think like that. A Bíblia tem 31.124 versículos. The Bible has 31,124 31.124 versículos, verses, aproximadamente. approximately. 8.352 são profecias.
8,352 are prophecies. Existem 600 eventos proféticos com respeito à primeira vinda e à segunda vinda do Senhor. There are 600 prophetic events between the first and the second coming of the Lord. Todos os eventos proféticos concernentes à primeira vinda já se cumpriram. All the prophetic events that regards the first coming were already fulfilled. Na Bíblia existem 1817 profecias. So in the Bible there are 1,817 prophecies. Agora, quando você estuda todas essas profecias So when you study all these e prophecies todos os eventos proféticos and all these prophetic events com relação à primeira e à segunda vinda do Senhor Jesus, concerning the first and the second coming of the Lord, você descobre que falta aproximadamente apenas 20 profecias then you understand that there are only 20 prophecies para se cumprir. to be fulfilled yet. Então você entende? Do you understand? Isso me faz pensar This makes me think que talvez não tenhamos muitas décadas pela frente. that we might not have many Que o nosso decades ahead Senhor of está us, voltando. that our Lord is returning, Ele deseja ter and that He desires uma igreja to have a church constituída de filhos maduros. that is constituted of mature Filhos que children. estão sendo conformados à imagem do seu filho. Children who are being conformed to the image of His Son. Como disse Pedro na segunda epístola, As Peter said on his second que epistle, nós devemos amar e apressar a vinda do Senhor that we Jesus. should love and hasten the coming of our Lord Jesus. E eu creio que aqui nós temos algo a considerar. I believe that here we have something to think about. Não só aquilo que o Senhor está fazendo dentro de nós, Not only what the Lord is doing within us, mas aquilo que Ele deseja fazer por meio de nós. but also what He wants to do through us. Então esse é um tempo de encorajamento. So this is time of encouragement. Esse é um tempo de fortalecimento. This is a time of strengthening. Esse é um tempo onde o Senhor deseja restaurar em nós This is a time which the Lord wants to recover in us. o lugar da pessoa e da obra do seu Espírito. The place of the person and of the work of His Spirit. Dá a Ele o seu lugar devido. To give Him His due place. Nós temos feito muitas coisas sem Ele. We have been doing many things without Him. Falamos dele, We speak about Him. discutimos acerca da doutrina dele, Yeah, we discuss about His mas não doctrine, temos nos preocupado but we have not been concerned em relacionar com Ele. in to relate with Him. É isso que nós precisamos entender. And this is what we need to Nós understand. precisamos dar a Ele o seu lugar devido. That we need to give Him His due place. Nós temos que tirar nossas mãos We need to remove our e hands deixar que Ele nos guie. and to allow Him to lead us. Não podemos fazer como Pedro e os demais apóstolos, Not to do like Peter and the other apostles, que lançaram sorte para que um dos apóstolos ou alguém fosse escolhido. that they attempt to make use of luck to see which of the apostle would be chosen. Você sabe que eles lançaram a sorte caiu sobre Matias. So you know that after doing that luck came to Matthias. Você não encontra mais Matias no livro de Atos. But then you don't find Matthias again in the book Mas of em Acts. Atos 13, But in Acts 13, o Espírito Santo falou: the Holy Spirit said, separai-me a Barnabé e a Saulo. separate unto me Para a obra Barnabas que os and tenho Saul chamado. to the work that I've called. Irmãos e irmãs, So, brethren, precisamos desta pessoa entre nós. we need this person among Ele us. vai nos mostrar o caminho. He is going to show us Só the Ele way. sabe o caminho. Only he knows the way. Você compreende Do isso? you understand this? Ele é o Espírito de vida e poder. He is the Spirit of life and power. Nós não temos condições We have no de condition avançar na obra de Deus sem Ele. to move forward in the work of God without Him. Você compreende a dimensão de tudo isso? Can you see the size of all this? Não apenas algo dentro de nós, It's not only something within us, mas algo por meio de nós. but something through us. Porque a resposta de Deus para este mundo está na igreja. Because the answer of God to this world is in the church. Como aqueles pães da proposição, Like those breads of the a preposition. igreja é a proposta de Deus para este mundo. The church is the proposal of God to this world. Amados irmãos e irmãs, So, beloved me saints, permita usar um exemplo aqui hoje. allow me to use an example here today. Ontem, quando eu estava vindo para este lugar, So yesterday when I was coming to this place, assim como em nosso país, aqui também,
Existem muitos lugares difíceis. So, just like back in our country, Você here vê- we can see many Você vê difficult muitas environments, situações tristes. some sad situations. Você vê pessoas caminhando, parece que não sabem nem para onde vão. So many people walking without a direction, Parece que as pessoas não têm esperança. as if they had no hope. Elas conseguem expressar angústia pelo seu olhar. As some could express anguish on their look. Você vê tantas dificuldades, So many hardships, tantas tristezas. so many sadness. Mas quando você chega neste lugar, But when we reach this place, você vê esta igreja. and then when we find this church, Você vê que esta igreja é um oásis no deserto. we see this church is like a oasis in the wilderness. Você vê esperança. We can see hope, Você vê vida. we can see life, Você vê a realidade do Senhor. we can see the Lord's reality. Você vê os céus e a terra se encontrando neste lugar. We can see heaven and earth meeting in this place. Você consegue entender isso? Can you see that? Você consegue ver a grandeza daquilo que é a Can you igreja? see the greatness of what the church is? Nesse tempo, o Senhor está chamando ela. On these days, the Lord is calling her. Volto a dizer mais uma vez. I can even say Ele está once tirando again. ela de toda a estrutura humana, The Lord is taking her from every human de structure, todo o controle humano. from every human control. E o desejo dele é que o seu espírito encabece sobre ela And his desire is that his spirit can rule over a her. obra da edificação do seu filho nela, The work of building up of his son on her, para que ela possa responder ao seu chamamento, so that she can answer to his call. porque o nosso Senhor Jesus está vindo Because our Lord Jesus is coming, e Deus deseja restaurar todas as coisas and God wants to recover e everything, trazer todas as coisas and to bring e everything, colocar todas as coisas aos pés do seu and to filho, place all things on the para que ele Lord's seja o feet, cabeça sobre todas as so coisas. that he can be the head over all things. Deus deseja esmagar a cabeça de Satanás. So God wants to crush Satan's head. E Paulo escrevendo aos Romanos no capítulo 16, And when Paul was writing to the Romans on chapter 16, no versículo 20, on verse 20, ele diz: o Deus de paz he says, the God of peace esmagará Satanás will crush debaixo dos vossos pés. Satan under your feet. Então você consegue tocar isso? Can you touch on Você this? consegue ver isso? Can you see this? Não é um chamamento qualquer. It's not just any calling. Não é um chamamento para qualquer um. It's not a calling to just anyone. É um chamamento para aqueles It's a calling to those os quais o Espírito Santo, of whom the Holy Spirit, por meio da cruz, through the cross, na sua obra subjetiva, in its subjective work, isto é, pelo caminho da cruz which is through the way of the cross, e pelo trabalho da palavra, and through the work of the word, ele está nos conformando à imagem de Cristo he Jesus. is conforming us to the image of Ele está Jesus. trabalhando em nós. He is working in us, Ele deseja ter esses filhos maduros. and he desires to have these mature Isso não é children. uma coisa tão simples assim. This is not something so simple. Precisamos tirar a sandália dos nossos pés, We have to remove the sandals porque from esse é um our terreno feet, santo para a nossa reflexão, because this is a holy para a ground nossa for contemplação, us to behold. porque é isso que nos tira do comodismo. Because this is what takes us from our comfort. É isso que nos tira todos os laços que nos prendem. This is what takes off all Que nos the, amarram. the bonds that ties us. Então você vê isso. So can you see this? Você consegue entender que você tem um chamamento de glória nesse tempo. Can you understand that you have a calling of glory in Não this somente day? o que o Senhor está fazendo em nós, Not only what the Lord is doing in mas o us, que Ele está fazendo em nós. but what He's doing in us, Diz algo muito it's glorioso. something very glorious. Algo que Ele quer fazer por meio de It's nós. something that He wants to do through us. Assim como Deus usou a nação de Israel So as God had used the people of Israel para derramar o seu juízo contra os amorreus. to bring His judgment against the Amorreus. Deixa eu te ajudar a lembrar sobre algo muito importante a esse respeito. So allow me to remind you something very important concerning that. Em Gênesis capítulo 15, In Genesis chapter 15, a partir do versículo 13, from verse 13,
Está assim: disse o Senhor a Abraão. It says, Then he said to Abram, Sabe com certeza que a tua descendência morará em terra alheia, e será escrava ali, e será oprimida durante 400 anos. Know certainly that your descendants will be strangers in a land that's not theirs, and will serve them, and they will afflict them 400 years. Porém, eu também julgarei a nação que hão de servir, e depois disso sairão com grande riqueza. And also the nation whom they serve I will judge. Afterward they shall come out with the great possessions. E tu irás em paz para os teus pais, e serás sepultado em boa velhice. Now as for you, you shall go to your fathers in peace. You shall be buried at good old age. Na quarta geração, But in the fourth generation, tornará para cá, porque não chegou ao excesso ainda a medida da iniquidade dos amorreus. in the fourth generation they shall return here, for the iniquity of the Amorites is not yet complete. Você vê algo glorioso aqui. We see something glorious here. Mas precisamos muito da ajuda do Espírito Santo para interpretar esses textos. But we really need the assistance of the Holy Spirit to interpret these texts. Deus está resumindo para Abraão God is summarizing to Abraham tudo o que aconteceria com a sua descendência até a terra de Canaã. everything that would happen to his descendants in the land of Canaan. Ele seria sepultado em boa velhice. So he would be buried in a good old age. A sua descendência seria escrava em terra alheia. But his descendants, they would be slaves on a foreign land. Deus julgaria aquela terra. And God would judge that land. Depois o seu povo sairia daquela terra, And then, after that, his people would leave that land, que é o Egito, which is Egypt, com grande prosperidade. with great possessions. E Deus disse, e tornarão para cá. And God said, and they will return here. Mas isso não vai acontecer agora, But this is not going to happen now, porque terá que chegar ao seu limite máximo. because it will have to reach its maximum limit, A medida da iniquidade dos amorreus. the measure of the iniquity of the Amorites. Então você estuda todo o livro de Gênesis. So if we study the whole book of Genesis, E você vai vendo a palavra de Deus se cumprir. then we see the word of God being accomplished. Abraão morre em ditosa velhice. Abraham dies in a good old age. Depois nós vemos a nação de Israel escrava no Egito. Then we see the people of Israel as slaves in Egypt. Deus tira a nação de Israel do Egito. And then God brings people of Israel from Egypt. Em Números capítulo 33, So in Numbers chapter 33, nós ficamos sabendo que aquela jornada do Egito até Canaã and then we come to know that journey from Egypt to Canaan, tiveram 42 estações. it had 42 stations. Então observe que aqui no livro de Números, capítulo 21, So here in the book of Numbers chapter 21, versículo 11, on verse 11, depois partiram de Obote e se acamparam em Ige-Abarim, no deserto que está defronte de Moabe, ao nascente do sol. and they journeyed from Oboth and camped at Ije-Abarim in the wilderness, which is east of Moab, toward the sunrise. Dali partiram e acamparam no vale de Zered. From there they moved and camped in the valley of Zered. E dali partiram e acamparam na outra margem de Arnon, que está no deserto, que se estende do território dos amorreus, porque Arnon é o limite de Moabe, entre Moabe e os amorreus. So Numbers 21:13. From there they moved and camped on the other side of the Arnon, which is in the wilderness, that extends from the border of the Amorites, for the Arnon is the border of Moab, between Moab and the Amorites. Irmãos e irmãs, So, brethren, quero que vocês prestem atenção. I want you to pay attention. Estou tomando todo esse tempo e todos esses textos So I'm taking all this time and all these scriptures como uma sombra
as a shadow, tipológica, as a type, para nos revelar uma grandiosa to reveal us verdade de Deus a great truth from God para nós nesses dias. to us on these days. Então nós vemos aqui, eu gostaria de colocar algumas coisas. So here I would like to highlight something. Quando diz aqui, depois partiram de Obote, When it says that they left from Oboth, esta foi a 37ª estação. that was the 37th station. Aí eles acamparam em Ije Abarim. And then they camped in Ije Abarim, 38ª estação. 38th Depois station. diz que eles acamparam no vale de Zered. And then after that, they camped on the valley of Zered. Se você estudar Números capítulo 33, If you study Numbers chapter 33, você não vai encontrar essa estação Zered. you will not find this station. Porque essa Zered. estação Zered Because this station, Zered, ficava num lugar chamado Dibon Gad. was in a place called Dibon Gad. E lá em Números 33 vai nos mostrar que Dibon Gad And in Numbers 33, it will show us that Dibon Gad era a 39ª estação. was the 39th station. O Espírito Santo So the Holy Spirit colocou essas estações aqui placed these stations here para nos ajudar a entender as palavras de Deus, Abraão. to help us to understand the words of God to Abraham Lá no capítulo 15 de Gênesis. on chapter 15 of Genesis. Agora você descobre So now we can find out que aqui tem uma estação chamada Ije Abarim. that here there is a station called Ije Abarim. A raiz desta palavra Ije Abarim, The root of this word, Ije Abarim, no hebraico são duas palavras. in the Hebrew language are two words. A origem desta palavra, The origin of these ou words, dessas duas palavras, of these two words, significa means medida da iniquidade. measure of iniquity. Isso é muito interessante. That's very interesting, Porque agora nós ficamos sabendo because now we can que understand daqui por diante, that from here on, from now on, Deus vai julgar os amorreus. God is going to judge the Amorites. Agora com essa segunda geração. And now with the second generation, Veja, por favor, please capítulo 26. note chapter 26, Versículo 2. verse 2. Toma a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, Take a census of all the congregation of the children of Israel, da idade de 20 anos para cima, from 20 years old and above, segundo a casa de seus pais, by the fathers' houses, todo aquele que em Israel all who are able to go to war in puder Israel. sair à guerra. To go to war in Israel. Então você vê que agora Deus toma aqueles que são os maduros, So you see now God is calling those who are mature, aqueles que estão aptos para ir à guerra, those who are ready to war, que Deus vai julgar os amorreus. that God is going to judge the Amorites. Ele vai usar Israel. He's going to use Israel. E foi o que aconteceu. And this is what happened. Canaã nos fala da plenitude de Cristo. Canaan speaks about the fullness of Christ. Deus, Ele está chamando, reivindicando sua igreja, God is claiming His church para que ela se posicione, so that she can take a position, para que take ela a stand, se levante to stand em conformidade com o seu chamamento, according to His calling, porque Deus julgará este mundo. because God is going to judge this Este mundo world. tem desonrado o nome de Deus. This world has dishonored the Este name mundo of tem God. desprezado o reino de Deus. It has despised the kingdom of Este God. mundo não se submete à vontade de Deus. This world cannot submit to God's will. Deus vai exaltar o seu nome nessa terra. God is going to exalt His name Ele on vai this mostrar a earth. santidade do seu nome. He's going to show the holiness of His name. Deus vai trazer o reino do seu filho. He's going to bring the kingdom of His Son. Ele vai colocar todos os homens He will place every man debaixo da sua vontade. under His will. Os capítulos 6,
7 e 8 de Apocalipse chapter 6, 7, and 8 of nos Revelation, mostram como Deus fará isso. it shows us how God is going to do that. Deus, ele vai julgar esta terra. God is going to judge this earth. Mas antes disso, But before that, ele deseja ter uma igreja madura, He wants to have a mature uma church, igreja que corresponda a ele, a church that corresponds to uma Him, igreja que esteja sendo edificada a church that is being built através da obra do Espírito Santo, through the work of the Holy através Spirit, do ministério da palavra, through the ministry of the Word, através do trabalho da cruz. through the work of the Ele cross. deseja ter esta igreja. He desires this church. Ele deseja restaurar o seu testemunho aqui no He Quênia. wants to recover His testimony here in Ele Kenya. deseja que o seu testemunho seja visto. He wants His testimony to be seen. Vocês não podem ficar de braços cruzados, So you cannot stay with a closed arm, porque vocês têm um chamado de glória. because you have A a vocação glorious que está call. sobre vocês The calling that is upon é uma you vocação is a celestial. heavenly calling. E essa vocação And that heavenly é fruto dessa calling visão is celestial. the fruit of this heavenly Então você vision. consegue entender isso? So can you understand this? Consegue ver a grandeza de tudo isso? Can you see the greatness of all Consegue ver a this? glória de tudo Can you isso? see the glory of this? Da mesma maneira que Deus tomou a nação de In the same Israel, way that God took the people of Israel, Ele também tomará a sua igreja nesse He's tempo. also taking His church. Paulo diz isto Paul says that em Romanos capítulo 8, in Romans chapter 8, no versículo 18. on verse 18. Ele diz que os sofrimentos do tempo presente He says that the suffering of the present, não podem ser comparados they cannot be compared com a glória to the glory que há de ser revelada em nós. which will be revealed in us. Irmãos e irmãs, So, brethren, eu encorajo vocês nesta hora, I encourage you in this moment, porque não podemos fazer isto neste momento, because we cannot do this in this now, mas a ler but to read os versículos 18 the verses 18 até o 26 do capítulo 8 de Romanos. to 26 of chapter 8 of Romans. Existem algumas questões muito importantes que vocês vão encontrar aí. There are some issues very important here that you're going to find there. Vocês vão ver que existem aqui 3 gemidos. You'll see that there are here three groanings. O primeiro gemido é o Groaning. gemido da criação. The first groaning is the groaning of the A creation. criação geme The creation groans para que sejam manifestados os filhos de Deus. so that the children of God can be A manifested. palavra para filhos aqui no original é ruios, The original word for children here is huios, filhos maduros. mature children. Lembra do versículo 2 de Números 26? Please remember verse 2 of Numbers 26. Você vê que só foram contados esses filhos maduros, You see that only the mature children were counted, aqueles que estavam preparados para a guerra. those who were ready to war. Você consegue ver isso? Can you see this? Então, amados irmãos e irmãs, So, beloved saints, há um outro gemido aqui. there is another groaning É here. o nosso gemido. That it's our groaning. O nosso gemido indica que nós estamos gemendo em nosso íntimo, It shows that we are groaning within ourselves. aguardando a adoção do nosso corpo, We are waiting for the adoption of our body, desejando que este corpo corruptível desiring that this corruptible body seja revestido da incorruptibilidade. can be dressed with incorruptible. E há um terceiro gemido, And there is a third é groaning, o gemido do Espírito. the groaning of the O Spirit. Espírito geme The Spirit is also com groaning palavras inarticuláveis, with the words that cannot be articulated, para que todas essas verdades supremas so that all the supreme truth sejam magnificadas em nossas vidas. can be magnified in our lives. Então, queridos, vocês vão ver tudo isso nestes versículos 18 a 26. So we are going to see all this on these verses from 18 to 26 of Romans 8. Agora, por favor, But please observe os versículos 18 e 19. look to the verses 18 and 19. Porque Paulo fala de uma glória que há de ser revelada. Because Paul talks about a glory that is going to be revealed. Sei que muitos de nós podemos pensar nessa glória apenas em termos de eternidade. I know that many of us, we can think on this glory in terms of eternity. Eu creio que também está envolvida. I believe that it's also involved. Mas o contexto aqui não mostra isso. But the context here doesn't show that. O contexto mostra a restauração de todas as The coisas. context here shows the restoration of everything. Esses 3 gemidos So these three groanings, compõem uma chave they
compose one key para nos mostrar a glória que há de ser revelada. to show us the glory which is going to be revealed. Porque o versículo 19, Because verse ele 19, fala da ardente expectativa da criação, it speaks about the earnest que expectation of the aguarda a creation manifestação dos filhos de Deus. that eagerly waits for the revealing of the sons of Irmãos, God. eu preciso colocar aqui pelo menos alguns textos, em torno de 4 textos, para nos ajudar a refletir sobre isso. So, brethren, I need to mention at least 4 other texts to help us to understand this. Veja bem, Please see Atos 3, 21. Acts 3:21. Pedro está proferindo uma mensagem. So Peter is giving a message. No versículo 21, On verse 21, parafraseando, ele disse que o céu o receba. he says that may the heaven receive. Na verdade, no original, a palavra ali é que o céu o detenha. So in the original word says may the heaven detain it. Ele está dizendo que o Senhor Jesus ele está detido no céu, He's saying that the Lord Jesus is propósito retained in the heaven num propósito de glória. in a purpose of glory. Então Pedro diz que os céus o retenha até o tempo da restauração de todas as coisas. So he says that may the heaven retain him until the time of restoration of everything. Então o Senhor Jesus está retido nos céus So the Lord is retained in até heaven o tempo da restauração de todas as coisas. until the time of the restoration of everything. Então você vê algo maravilhoso aqui. So we can see something wonderful here. Precisamos de mais um texto We need another text para nos ajudar a entender este texto. to help us to understand this text. Efésios 1:10. Ephesians 1, chapter 1, verse 10. Paulo diz: Paul says, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as dos céus como as da terra. that in the dispensation of the fullness of the times he might gather together in one all things in Christ, both which are in heaven and which are on earth in him. A palavra-chave neste texto é convergir. The key word here is together. Gather. Essa palavra, o significado dela é restaurar tudo novamente. The meaning of this word is to recover everything once again. Trazer tudo de volta To bring everything e colocar os Back. pés do cabeça exaltado. and to place them on the feet of the exalted head. Você consegue entender o que esse versículo 10 tem a ver com o versículo 21 de Atos 3? So can you see what this verse 10 has to do with the verse 21 on Acts 3? Então você vê que o Senhor ele está restaurando o seu testemunho na igreja. Can you see that the Lord is recovering his testimony in the church Nesse momento tão importante da nossa caminhada cristã. in this so important moment of our Christian way? Ele deseja ter estes filhos maduros. He wants to have these mature Será- children, Através desses filhos maduros so that through these mature children que amam that love e que estarão apressando a volta do Senhor, and that hastens the Lord's coming, que ele terá todas as coisas aos pés do seu that filho, he is going to have everything at the feet of his para son, que ele seja o cabeça sobre todas as coisas. so that he might be the head over all things. Então Paulo diz no versículo 18 de Romanos 8, So Paul says in the verse 18 of Romans a chapter glória 8, que há de ser revelada em nós. the glory that is going to be revealed in us. Irmãos e irmãs, So, brethren, precisamos de mais um texto. we need another text. 1 Coríntios capítulo 2, In 1 Corinthians chapter 2, versículo 9. verse 9, Ele diz assim, e o 10 também. and also 10. Aquilo que os olhos não viram, It says that what the eyes didn't see, aquilo que os ouvidos não ouviram, nor ear heard,
aquilo que jamais penetrou no coração humano, nor have entered into the heart of man, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. the things which God has prepared for those who love him. Observe que o versículo 10 vai interpretar o versículo 9 para nós. Now, please notice that the verse 10 is going to interpret the verse Ele 9. diz, mas Deus lo revelou It says, but God has revealed them to us pelo seu Espírito. through his Spirit. Porque o Espírito conhece todas as coisas, For the Spirit searches all things. até as profundezas de Deus. Yes, the deep things of God. Então tudo que os olhos jamais viram, So everything that the eyes have never seen, tudo que os ouvidos jamais ouviram, and everything that the ears have never tudo heard, que jamais entrou no coração do and the homem, things that never enter into a man's é o que heart, Deus tem preparado para nós. that is what God is E preparing nós to não us. podemos pensar que este texto, We cannot think that this scripture here ele faz uma referência restrita makes a reference to something which is à restricted eternidade, to eternity only, porque não faz. because it's not. Esse texto faz uma referência restrita, This text here makes a reference, especialmente a nós que vivemos nesse tempo. especially to us who live on this day. Vou mostrar mais um texto para vocês. I'm going to show you another scripture, Hebreus capítulo 11, Hebrews chapter 11, versículos 39 e 40. verses 39 and 40. Deixa eu explicar esse texto. Let me explain this text. O capítulo 11 de Hebreus So chapter 11 of Hebrews tem toda aquela galeria dos heróis da fé. has all that gallery of heroes of faith. Ali nós temos a história de vários homens de Deus. So there we have the history of several men of God. Então nós podemos ver So we can see vários homens de Deus, several men of God, como Abel, like Abel, Enoque, Enoch, Abraão Abraham, e tantos and outros. so many others. Você pode ficar impressionado com a história e a vida deles. And we can be very much impressed with the history of their lives. Podemos incluir muitos outros que não são mencionados ali. And we can also include many others which are not mentioned there. Mas sabemos que de forma implícita, eles estão ali. But we know that in an implied way they are there. Podemos pensar nos apóstolos, We can think about the apostles, nos chamados pais da igreja, on the fathers of the church, os reformadores and then the reformers, e tantos homens e mulheres de envergadura espiritual. and so many men and women with spiritual structure. Agora observe os versículos 39 e 40 aí do capítulo 11 de But please Hebreus. notice the verses 39 and 40 of chapter 11. Ele diz, por haver Deus provido. It says, and all this having obtained a good testimony. Coisa superior ao nosso respeito, Okay, having them receive things that are superior towards us, para que eles, sem nós, so that they without us. não fossem aperfeiçoados. Okay, verse 40. A palavra aperfeiçoados aqui precisa Okay, let me read 39 and 40. de uma melhor interpretação. Deixa eu ler aqui. And all these, having obtained a good testimony through faith, did not receive the promise. God having provided something better for us, that they should not be made perfect apart from us. Essa palavra aperfeiçoados precisa de uma melhor interpretação. So this word made perfect here needs a better interpretation. A palavra aqui dá o sentido de completar, So the word here brings the sense of completing, terminar, of fulfilling, concluir. of concluding. Então você entendeu o que diz esse versículo 40? So have you understood what this verse 40 says? Que Deus vai concluir toda a obra. That God is going to conclude all the work. Nós podemos aqui citar, como está no capítulo 11, We could quote as it is on chapter 11, começando desde Abel. starting from Abel. É como se eles estivessem correndo uma corrida It is as if they were running a race, e cada um passando o bastão para o outro. and each one of them giving the stick to the other.
O capítulo 12 nos dá esta visão. So, chapter 12 gives us this vision. O capítulo 12 começa com uma conjunção So, chapter 12 starts with a conjunction inferencial. that Não. makes a reference Conclusiva. and a conclusion. Então observe isto. So please notice this. Ele vai dizer que nós estamos correndo uma carreira. It will say that we are running a race. Estamos cercados de uma grande nuvem de And testemunhas. we are surrounded by a great cloud of witnesses. Segundo o contexto, According to this context, qual é esta grande testemunha ou nuvem de testemunha? what is this cloud of witness? Segundo o contexto, According to the context. as únicas pessoas que podem estar incluídas aqui So the only people who could be included here são estes que compõem a galeria dos heróis da fé. are those who belong to that gallery of the heroes. Você está vendo isso? So can you see this? É uma figura que o apóstolo, o escritor de Hebreus está usando. So that's a figure, a type that the apostle is using Para nos revelar algo grandioso to present us something great quanto à nossa carreira cristã, regarding our Christian a nossa vocação espiritual, regarding our spiritual calling, o nosso chamamento para esse tempo. our calling to this time. Veja que o Senhor está dizendo algo para nós nesta hora. Please see that the Lord is telling us something in Que this moment. Deus proveu algo superior ao nosso respeito. That God provided something superior towards Aquilo us. que os olhos humanos jamais viram. Things that human eyes have never seen. Aquilo que os ouvidos jamais ouviram. Things that human ears have never heard. Aquilo que jamais passou pelo coração do homem. Things that never enter into a heart's man. O Espírito man's Santo heart. está revelando And the Holy Spirit para is aqueles revealing que amam a Deus. to those who love God. Isso tem algo a ver com a glória que há de ser revelada nesse último tempo. This has something to do with the glory which will be revealed on these last days. E o que diz respeito a esta glória In what regards this glory, é que a igreja, it is that the church ela vai triunfar is going to triumph sobre o mundo, over the world, sobre a carne, over the flesh, sobre o diabo, over the devil, sobre o inferno, over the hell, sobre a morte. and over the death. Porque existem algumas pessoas nessa terra Because there are people on this earth que elas não passarão pela morte, who will not pass through death, mas transformados serão. but will be transformed. No abrir e fechar de olhos, In the blink of an eye, eles serão transformados. they will be transformed. E os mortos em Cristo ressuscitarão And primeiro. the dead in Christ E will resurrect estes first. que estiverem aqui na terra And those who are here on the earth serão tomados, will be taken encontrarão com esses santos and will meet those saints. e juntos irão para o encontro do And Senhor. together they are going to meet with the Lord. Mas você tem que entender But we have to que o understand Senhor está neste exato that momento on this very moment, constrangendo estes filhos maduros the Lord is constraining these mature para que children eles entendam a grandeza do seu chamamento, so that they can understand the greatness of their call, a grandeza da vocação espiritual, the greatness of their spiritual calling, a grandeza da edificação da the igreja, greatness of the building up of the church. que um dia Deus os tomará nessa That terra one day God is going to take them para poder julgar este mundo, so that they can judge this world, para exaltar o seu nome, to exalt His name, santificar o seu nome, to sanctify His name, trazer o seu reino, to bring His kingdom, colocar todos debaixo da sua and to vontade. place everyone under His Esta é a will. obra que Ele está fazendo em nós. This is the work He's doing. Ele tem usado o ministério da palavra. He has been Ele using tem the usado ministry o of the word. trabalho da cruz He has been using the work para of the operar isso em nossa cross vida so that He can work this in e us também através de nós. and also through us. Então, irmãos, é isso que Deus quer So, que vocês saints, vejam. this is what God wants us to see. Considerem isso diante do Senhor. Please consider this before the O Lord. chamado de vocês é algo Your glorioso. calling is something glorious. Aquilo que Deus tem na vida de vocês é algo tão precioso. What God has for your life is something precious, Que glorious. o nosso serviço a Ele não seja madeira, So that our service towards Him may not be wood, não seja nada produzido pela nossa natureza, that may not be anything produced by our own nature, não seja palha, may not be hay, algo que envolve nossa própria glória pessoal, which is something that involves our personal glory, e nem feno,
and also not strong, nossa obra humana, our human mas work, que nós tenhamos consciência but that we may have a da nossa consciousness grandiosa responsabilidade, of our great responsibility, que a nossa obra tem que ter o caráter de Deus, that our work has to have God's character, como o ouro, just like gold, o caráter de Cristo, the character of Christ como a prata, as the silver, tem que ser de acordo com o trabalho do Espírito and also Santo, according to the work of the Holy como Spirit pedras preciosas. as precious stones. Você consegue ver tudo isso? So can you see all this? É muito grandioso o chamado da igreja. The calling of the church is really great. É maravilhoso você pensar não apenas o que Deus está fazendo em nós, It is wonderful for you to think what the Lord is doing, not only in us, mas o que Ele deseja fazer por meio de but nós. what He wants to do through us. Que Ele vos abençoe. May He bless you. Somente Ele é capaz Only Him de is interpretar able no vosso coração, to interpretar no vosso coração interpret in your heart a sua palavra. His word, Que Ele venha magnificar nas vossas vidas that He can magnify in your o lives seu falar. His speaking, Que o Senhor Jesus that the Lord se Jesus torne vida nesta palavra, may become life in this pelo word, Espírito Santo dentro de and vocês, that the Holy Spirit within you vos fazendo lembrar daquilo que Ele tem para vocês, may allow you to remember what He has prepared for you, aquilo que pode cooperar com o vosso chamamento, what can cooperate with your calling, aquilo que pode provocar em vocês o verdadeiro despertamento, what can cause you a true awakening, para que vocês correspondam à vontade de Deus, so that you can correspond to Ao God's will tempo de Deus and to God's time e ao seu testemunho neste and país. to His testimony in this country. Aonde quer que você vá, Wherever you go, o Espírito Santo possa te lembrar that the Holy Spirit may remind you desta palavra. about this word, Que o Senhor te faça lembrar that the Lord may remind you aquilo que Ele nesta hora está falando a você. what He is speaking to you on this Que o moment, Espírito Santo possa te lembrar de tudo que Ele depositou aqui nesses dias. that the Holy Spirit might remind you of everything that He put here on these days. Talvez nossa mente não guarde tudo que foi falado, Maybe our minds cannot remember everything that was spoken, mas que a vida daquilo que foi falado but that the life of what was spoken possa inundar o teu coração. may flood your hearts, E que isso possa fluir em uma resposta para and Deus, that this can flow as an answer de to God, vida e de consagração. of life and of consecration. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. May God bless you in Christ Jesus. Amém. Você pode orar. Oh Lord Jesus. Oh Lord, we thank you for this opportunity, Lord. Yeah, we are really glad for what you have prepared for us, for what you have done for us on these days. Oh Lord, we are so comfortable because we are in your arms. Lord, we can see this, Lord. We can see your care. Lord, we can see your work. Lord, we thank you, Lord. Lord, we thank you for this awakening, for what you are producing in us, oh, for reminding us, Lord. Oh, Lord Jesus. Oh, thank you, Lord, for what you are producing. Yes, we want to be these mature children. Oh, we want to see the completion of this work. Oh, we are so glad that you are continuing this among us, Lord. Oh, we ask you, Lord, that you can be merciful towards us. I want to have such a heart of repentance. Oh, to continue learning from you, to continue learning from your Spirit. Oh, Lord, to receive your guidance, to receive your leadership. Lord, to whatever you have prepared for us. There are things we cannot even see or hear, Lord, but the things that are most excellent. Oh, thank you, Lord. Oh, we pray for those who are returning home. Lord, be with them. Lord, protect them. Oh, Lord, do your will on their lives. Oh, we thank you, Lord. Amen.